Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um videocast Escutando Sentimentos, produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. Meu nome é Juliana, faço parte do GESP e convido vocês a estarem aqui conosco estudando. Antes de começarmos o nosso livro, convido vocês a entrarem nas nossas redes sociais. Nós temos o Facebook e o Instagram com o GESP 2008. Vocês nos encontram lá, encontram todas as informações sobre a nossa casa, o telefone de contato, nosso endereço, toda a nossa programação de palestras e estudos, tá certo? Então, fiquem à vontade de irem, de procurarem, de perguntarem nas nossas redes sociais. E aqui no YouTube, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que deem um like, tá bom? E vamos dar seguimento agora ao nosso estudo, né? ao nosso livro. Este livro que iniciamos já, né, em janeiro, com o livro Prazer de Viver, autoria espiritual de Hermance Dufour, psicografia de Wanderley Soares de Oliveira. Então, se você ainda não viu esses programas, os programas anteriores, dê uma olhadinha aí nos nossos vídeos e procure para podermos estudarmos juntos. Para fazer o estudo de hoje comigo, eu convido as nossas amigas Clotilde Andrade e Alexandra Torres. Sejam bem-vindas. Bom dia! Bom dia, meninas, bom dia ao pessoal que nos acompanha, os internautas, como diz o nosso querido Luiz Carlos, né? Os internautas que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Oi, gente, bom dia. Clotilde, eu só te vi no ano passado, Clotilde. Não é? Eu só te vi no ano passado. Juliana, eu te conto, mas eu só vi no ano passado. Feliz ano novo, amiga. E os meses já estão, né, seguindo a todo vapor aí. Menino, falei, não, vamos embora. Vamos. Ó, gente, hoje nós vamos estudar o capítulo O Poder da Resignação. Tá? Muito interessante, tá bom, gente? Vamos lá. E eu vou começar, né, com as meninas para a gente entender um pouquinho quais são os objetivos, né, da gente ter essas experiências que nós temos aqui encarnados, né? Essas experiências desafiadoras, às vezes difíceis, dolorosas. Qual é o objetivo de ter essas experiências para nós nessa encarnação? E aí? Clotilde? Eu costumo dizer que toda a experiência que a gente passa é sempre para o nosso aprendizado, né? E aí a gente vai testando se a gente aprendeu tudo que tinha que aprender em torno daquilo, que no Livro dos Espíritos já diz que a gente não vai nunca ter aprendido tudo que precisa aprender, tudo que é possível aprender. Esse processo vai ser gradativo, a gente vai aprendendo assim, processualmente, né, em camadas. Aprende um pouco aqui, mais adiante a gente percebe outras nuances, mas o principal objetivo é sempre o aprendizado, o nosso crescimento, e a gente, com flexibilidade e aceitando as situações, é que a gente vai conseguir enxergar tudo que tem em torno dela, que é possível já a gente aprender naquele momento, né? A colocação de Clotilde é bem correta, né? A doutrina espírita nos diz que tudo que a gente passa aqui, ela tem esse objetivo do aprendizado. A gente não está aqui pagando, ninguém vem para cá para sofrer aleatoriamente como uma punição. Mas nós espíritos, esses espíritozinhos bem renitentes ainda, bem difíceis, eu acho, assim, a gente não aceita, a gente não vê isso, não vê essas situações com esse olhar do aprendizado. Eu entendo hoje que isso nasce muito da nossa dificuldade de aceitar a nossa autorresponsabilidade perante as situações. Isso é um aprendizado recente e é um aprendizado que eu cada vez mais percebo a realidade. Como nós fomos educados a sempre achar que a responsabilidade do que acontece na nossa vida está fora, então,
é Deus que está com raiva da gente, é o outro que não me entende, foi o outro que sacaneou comigo, foi o outro que fez isso, o outro que fez aquilo, e nunca a nossa forma de ser enquanto pessoas, os sentimentos que a gente alimenta internamente, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, ou as feridas que a gente possui, como essas coisas nunca são percebidas por nós, então a gente nunca aceita que são essas situações, é esse universo que nós somos, que gera tudo que está do lado de fora. E isso também é um conceito que é trazido pelos espíritos. Veja, nós somos energia. Tudo que a gente pensa e sente gera uma energia. A gente não está numa cidade por um acaso, a gente não nasceu num país por um acaso, a gente não está num estado, num grupo espírita, num grupo de trabalho por um acaso. Existe no grupo familiar. E no grupo familiar por um acaso. Né? Existe uma convergência de energias que precisam estar naquele momento juntas, com as quais a gente também se afina de alguma forma. E que aquilo ali tem um aprendizado para trazer para a gente. Então, enquanto a gente continuar terceirizando a responsabilidade de tudo que ocorre na nossa vida, nós nunca veremos, de fato, essas ocorrências como um aprendizado, e sim como um castigo ou como algo que a gente não merecia. Ô, Sandra, isso me lembra muito a questão de culpa e responsabilidade, embora não seja diretamente o objetivo nosso nesse estudo de hoje, mas eu acho que é pertinente a gente fazer a distinção entre culpa e responsabilidade, porque a gente costuma sempre. Ou tem pessoas que têm uma tendência de puxar a culpa, né? Mas, assim, quando se percebe que culpa não é legal, aí, não, afaste essa história, você não tem culpa, você tem que perceber que tem outros contextos, não sei o que e tal. Mas não é a questão de culpa, mas a de responsabilidade. Você assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino, pelo que você vai fazer da sua vida, pelos seus aprendizados, pelas consequências dos seus atos. Então, você assumir essa responsabilidade, como você falou, a autorresponsabilidade, distinguindo isso de culpa, porque a culpa você costuma querer tirar, porque a culpa traz em si um castigo, a consequência de um castigo, né? Então, não é enxergar culpa e castigo, mas é responsabilidade, consequências e o que eu posso fazer em relação à minha vida, como eu estou. Então, sou eu que sou responsável por tudo que me acontece e pelas consequências disso aí. Embora tenha um componente que não está no nosso controle, mas a responsabilidade de como reagir às coisas que nos acontecem é nossa. Então, a gente que tem que refletir sobre isso aí, sem tirar de nós essa responsabilidade, sem atribuir, porque foi minha mãe que me criou assim, meu pai, porque a minha vida, porque essa casa que eu moro. Não, sou eu que sou responsável. Então, como é que eu estou reagindo em relação a isso, né? Eu vou reagir rejeitando isso, ou eu vou acolher isso e ver como eu posso viver melhor diante dessa circunstância, né? Exatamente. Nesse capítulo, a irmã, antes de falar especificamente sobre resignação, ela fala sobre a fé racional. Como construir essa fé racional? Que aí vai ajudar nessa parte da resignação. E aí, como é que a gente faz, hein? Me ensina aí! Como é que vai construir essa fé? O que é que tem fé racional, né? O que é que tem a ver fé racional com este latifúndio? Com resignação, né? Eu achei muito interessante quando ela fala que, veja só, nós espíritas, tem uma ponta aqui, nós espíritas temos a mania de dizer que nós temos uma fé raciocinada, porque essa é uma característica do espiritismo. Ele nos convida a gente acreditar, mas saber por que a gente está acreditando. Esse saber não é apenas, ou não deveria ser apenas um saber intelectual. Ele precisa ser um saber que se transforma em consentimento. E aí é o que a irmã fala do saber com o coração. O consentimento é quando a gente aceita com o coração. Então, a irmã se coloca para a gente que a gente tem uma fé embrionária. Para a gente ter uma fé raciocinada, eu preciso saber quem eu sou. Por quê? Porque se eu não
começo a entender que eu sou. Se eu não começo a olhar principalmente para a minha sombra, eu vou pegar esses conceitos que são trazidos não só pelo Espiritismo, como por todas as outras religiões. E eu vou transformar isso, muitas vezes, num dogma rígido. Então, eu tenho que ser altruísta. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que. E não é assim que nós funcionamos, apesar de que é exatamente isso que a gente faz. Então, quando eu digo que a partir de agora a Alexandra tem que ser docinho, quando a Alexandra é chata pra caramba, e eu começo a querer ser docinho, sem entender por que é que eu sou chata, esse docinho vai virar um docinho de aveloz. Porque na primeira vez que pisarem nos meus calos, eu me espalho. Então, eu preciso entender, é aquilo que nos cursos, por exemplo, de oratória, e principalmente quando eu falo de comunicação não violenta, eu preciso entender os meus sentimentos. Eu preciso entender por que é que eu engatilho. Eu preciso saber por que é que eu engatilho e acolher isso e saber qual é a raiz disso. Então, a minha fé raciocinada nasce a partir desse momento. Por que é que eu entro em desespero? Por que é que eu não aceito a morte de um ente querido? Por que é que isso me dá depressão? Por que é que isso me deprime? É o meu apego? Por que é que eu depositei naquela pessoa todo o meu apego, toda a minha vida naquela pessoa? O que é que a falta daquela pessoa gera em mim de dor? É a falta, é um sentimento de culpa, porque eu não dei tudo que eu queria, ela era meu alicerce emocional, ou seja, a minha muleta emocional. Então, quando eu entro nessa gama de entendimento, eu posso ter uma fé raciocinada, porque eu vou dizer, poxa, eu estou apegada àquela pessoa, então eu tenho que deixá-la aí. Esse apego é meu, não é dela. Então, isso vai me ajudar, sim. Isso é fé raciocinada. O Espiritismo diz que essa pessoa não morreu. Então, eu devo deixar essa pessoa ir embora. Eu não preciso ficar apegada a ela, porque isso também vai fazer mal a ela. Então, eu vou trabalhando o meu apego. Quando eu trabalho o meu desapego, eu automaticamente vou aceitando aquela situação. Isso é fé raciocinada. E não é dizer, não, eu não posso chorar, eu não posso chorar. E eu guardo a perda daquela pessoa como uma revolta aqui dentro que vai estourar lá na frente. Isso não é fé raciocinada. E muitas vezes, em outras circunstâncias mais leves do que essa que você colocou, né? Por exemplo, você está morando temporariamente num local que você não gosta, que você não se adapta àquele local, e aí você começa a resistir, não, mas porque eu sinto falta daquilo que eu fazia, do meu canto, do meu espaço, e aí eu não aceito essa situação que eu estou aqui e tal, e aí você começa a resistir, em vez de dizer, peraí, o que é que essa situação me traz de aprendizado? Daqui a pouco eu vou estar de volta para o meu recanto, mas aqui, enquanto eu estou aqui, como é que eu posso conviver melhor com essa situação e o que que isso me traz de aprendizado para poder depois eu ser uma pessoa diferente, eu ser uma pessoa que cresceu um pouco com aquela circunstância, né? Então, esses aprendizados vão fazendo com que a gente pare de resistir. Eu estava até conversando aqui em casa sobre essa temática, né? E estava dizendo, rapaz, assim, é uma questão de não ser rebelde em relação às situações da vida, né? E aí a pessoa diz, mas rebelde? Não, rebelde é um traço de quem não aceita aquilo que está acontecendo, de quem quer se manter numa postura que já é sua conhecida, quem não está aceitando o que é diferente de si, ou diferente do que já estava acostumado, né? Então, é você respirar um pouquinho, respirar, olha, a vida está te colocando, a vida muitas vezes parece como é aquele brinquedo que... A montanha-russa. Uma montanha, a vida às vezes parece, sim, obrigada, Xana. É uma montanha-russa e você tem que aprender a respirar fundo, né? E assim encher de coragem para subir e depois segurar assim na hora de descer, né? Pode dar uns pior gritos de vez em quando. Subir a porta para descer. Descer é complicado. Ó, eu quero
pegar um gancho que você falou agora, Clotilde, sobre outra coisa. Por exemplo, o momento de mundo que a gente está vivendo. Se tem uma coisa que neste momento de planeta, em plena transição planetária, a gente não tem, é certeza de nada. Nada. Então, a gente, tudo está incerto, tudo está não sabido. E aí, veja, se a minha fé não for uma fé raciocinada, ou seja, a fé do entendimento, de que tudo que está acontecendo no planeta neste momento tem um objetivo maior, que é um objetivo da gente deixar essa raça, de ser essa raça mesquinha, egoísta, danosa para nós e para o planeta, para a gente se tornar alguma coisa melhor, na hora que acontecer um grande desafio mundial coletivo, a nossa fé vai vacilar. Poxa, eu faço tanta campanha do quilo, eu sou médium, eu trabalho para recuperar os espíritos, e a espiritualidade... Eu leio tantos livros. Eu leio tantos livros, a espiritualidade deixou acontecer isso comigo, Deus deixou de acontecer isso comigo. Isso vai nos levar para um ceticismo. Então, está na hora da gente começar a tentar entender que tipo de fé a gente tem, porque esta fé vai ser colocada, e está sendo, e vai ser cada vez mais colocada à prova. Isso me lembra também até as questões de saúde que a gente vive, né? Saúde e doença que a gente vive. Eu conheço inclusive uma pessoa mental. mas a saúde mental já remete a um outro tipo de tratamento, né, Xandra? É um tratamento que forçosamente vai passar por um estudo de si. Se a pessoa vai aprender, se vai ser um aprendizado ou só um estudo, são outros 500, né? Mas, assim, as questões da saúde física, orgânica mesmo. Há alguns anos atrás, uma senhora que eu conheço teve um problema de estômago e se pensava que era coração, e ela dizia assim: o meu coração me traiu. Ora, mas foi o coração que não era o coração, né? Mas digamos que fosse. Será que foi o coração que traiu, ou será que foi ela que traiu o coração dela ao não realizar exercício físico, ao não cuidar de questões de Da estresse? alimentação. E questões de estresse também, que são muito pertinentes aos problemas cardíacos, né? A pessoa que é muito, às vezes, pelo que eu conheço um pouco dela, mas é uma pessoa que guarda muito, que absorve muito, guarda muito para si. Então, os problemas das pessoas que a cercavam estavam com ela e ela ficava tentando resolver e aquilo tudo acumulava, né? Então, assim, cuidar dessa pessoa que a gente também vai ajudar a preparar a gente, até mesmo organicamente, para as situações que vão aparecer e a gente ter uma resistência para poder a gente dar conta. Então, assim, e não é o corpo que traiu, é a gente que traiu o corpo. Então, raciocinar do ponto de vista correto, né? Da gente estar no comando da nossa vida pela fé racional, mas também por uma visão mais clara do que são as nossas responsabilidades, como a gente estava conversando há alguns instantes atrás. Olha aí o exemplo de terceirização de responsabilidade. Foi o coração que traiu ela, não foi ela que traiu o coração. Pois é. A irmã se fala aqui, né, que essa fé raciocinada nos convoca, né, a revisar, reciclar, analisar por outro ângulo, né, repensar ideias, reavaliar métodos, renovar posturas. Minha gente, renovar posturas é desafiador. Muda Juliana, tudo! Mas veja só, eu só consigo reavaliar a postura se eu souber qual é o comportamento equivocado dentro de mim que está gerando aquela postura. Exatamente. Então, quando a gente descobre isso, a mudança fica fácil. Para nós é difícil fazer a mudança porque a gente não quer fazer a investigação da causa. A gente tem medo de investigar a causa. Mas quando a gente tem coragem de olhar para a causa, a mudança fica mais fácil. Uhum. Ela não acontece de uma hora para outra, mas ela se torna muito consciente e, assim, é consciente da necessidade e automaticamente ela acontece. Sim. Sim. Pode falar. Eu ia reforçar um pouquinho isso que Xandra falou, mas Xandra já... porque
É difícil a gente parar para olhar para dentro da gente. O mundo hoje chama muito para fazer muitas coisas, né? Há muitos convites a você estar soberbado de coisas para fazer, né? É o que eu chamo da lateralidade, né? É você estar olhando para aquilo que está no plano material, ao seu lado, ao seu redor, né? E não olhar para o que realmente te vincula a ti mesmo e à espiritualidade, a tua espiritualidade, a Deus e a tua espiritualidade. Então, você tem que verticalizar, olhar para dentro de si, né, fincar os pés no chão e olhar também para o alto, que é de onde a gente veio, né? E esse movimento é o que vai dar para a gente uma segurança. E aí, por mais que do lado balance, mas se você estiver bem firmado na verticalidade, você vai estar bem. Isso você só consegue através do autoconhecimento, né? Você procurando se enxergar, né? Aí você se enxerga como filho de Deus. Olha aí. E aí, para a gente chegar ao tema central, né, do capítulo, que ela fala da resignação, e eu achei fantástico como ela falou aqui. Então, o que é resignação e como a irmã se aborda essa resignação aqui nesse capítulo? E aí? Vai, Sandra. Vai. Olha, eu fiz um resumo com minhas palavras, para ser fino e fofa. A resignação nasce da fé alicerçada numa base de compreensão acerca da transitoriedade da vida. Ou seja, resignação, primeiro, é a gente entender que a única certeza que a gente tem na vida é a imutabilidade, ou seja, tudo é mutável, é a mudança, né? Não a imutabilidade, mas a mudança. Então, primeiro, a vida é mudança, ponto. Segundo ponto, é a gente ter uma visão otimista da vida. Então, quando eu entendo que a vida é transitoriedade, que a vida é mudança, que a vida é feita de ciclos, e que cada um desses ciclos traz, de alguma forma, algum nível de aprendizado para mim e para aqueles que estão ao meu redor, então eu passo a ter uma visão mais otimista da vida, mesmo nos momentos de desafio. Então, eu vou ser aquela pessoa que, ao invés de entrar na rebeldia, e como Clotilde colocou anteriormente, aceitar aquela dificuldade calada, mas por dentro uma revolta com Deus, porque Deus está me dando aquilo, e eu não paro para ver o que é que eu tenho a ver com aquela situação, eu passo a ter uma visão otimista. Isso não quer dizer que eu não vou sofrer, isso não quer dizer que eu não vou chorar, isso não quer dizer que eu não vou ter medo. Ah, que ótimo! Que bom, o mundo está caído. Não, não é isso não, gente. Eu vou ter medo, eu vou, talvez, no primeiro momento, entrar num desespero, assim, num choque, eu vou ter raiva, eu vou ter sentimento de culpa. Mas, passado o primeiro momento do choque, peraí, calma. Peraí. Isso está acontecendo, tem um motivo para acontecer, e o que é que eu vou aprender com isso? E mais ainda, o que é que eu vou fazer com isso? Como eu vou agir para resolver isso? Então, isso é resignação. A partir do momento que eu tenho essa visão otimista de que aquilo é temporário, de que aquilo é passageiro, de que aquilo tem um ensinamento, eu passo a ter uma ação positiva em cima daquilo, que é o que a irmã se chama de resignação ativa, né, Clô? Isso. A resignação ativa, que é aquela que não traz esse traço de rebeldia, né, e que faz com que a gente se movimente em relação às coisas. Não é simplesmente uma aceitação, porque foi Deus que mandou, porque é isso mesmo que eu tenho que viver e tal. Não, mas como a Alexandra está dizendo, o que é que eu posso transformar dentro de mim diante dessa circunstância que hoje eu vivo. Então, é ir para frente, é ir para ser uma pessoa melhor a cada dia, como dizem os postulados da doutrina espírita. É ir desculpa, trazendo aqui para uma linguagem bem coloquial, eu fui do alto para o baixo, né? Trazendo para uma linguagem bem coloquial, é ir para cima da vida. O que é que a vida está trazendo para mim? O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu posso crescer com isso? Eu quero sair dessa existência melhor do que quando eu cheguei. Então, o que é que eu posso fazer em relação a isso? É só eu ir vivendo
ir lavando a louça, e indo estudando, e indo para a faculdade ou indo para o trabalho. Não, não é só isso, não. Isso aí é só como é que você está vivendo aqui nessa vida material, né? Mas a partir do momento, Muito mais desculpa, do que isso. a partir do momento, exatamente, Ju, a partir do momento que eu começo a refletir, eu começo a sair do canto, a caminhar nessa jornada evolutiva, literalmente. É a partir dessas reflexões. Quantos e quantos depoimentos a gente não está tendo de pessoas, de trabalhadores espíritas, líderes ou não, né? Trabalhadores espíritas e de outras denominações religiosas também que chegam do outro lado da vida, sim, o que é que você fez com os talentos que eu lhe entreguei? Mas o talento não era de elaborar uma petição, ou de fazer um diagnóstico médico, ou de fazer uma reportagem. O talento era o de se descobrir, de se transformar, o de pegar uma coisa simples e transformar em alguma coisa produtiva e que ajude a muita gente, né? O talento era de ir ao encontro de si mesmo e se transformar, e com isso você exemplificar para outras pessoas que é possível. E Sem a transformar aquele meio que é, você está. exatamente, exatamente. Tem um livro, eu sou péssima para lembrar nome e autor, viu? Mas é de Samuel Gomes, que, aliás, não é dele, ele é médium, né? No Ah, livro, ele foi quem psicografou. E ele fala assim que a principal missão dos cristãos atuais, atualmente encarnados, é conseguir viver exatamente como cristãos e mostrar que é possível, dentro de uma vida simples, corriqueira, trivial, você se manter fiel aos postulados do Cristo e trabalhar dentro dessa seara, se trabalhar, ser uma pessoa melhor, ter uma vida tranquila, né? É você ser cristão, efetivamente, dentro dessa vidinha que a gente tem hoje aqui, dessa luta que a gente tem. Então, é a principal missão, não é aquela coisa do missionarismo e tudo mais. E o que, que a gente está fazendo em relação a isso? Porque Cristo exigia não, Cristo colocava para a gente a necessidade dessa transformação. E o que, que a gente está fazendo em relação a isso? Então, esse é o Para questionamento. fazer. A resignação ativa é justamente isso, de a gente acolher o que a vida trouxe para a gente e tirar disso aí os ensinamentos e o crescimento que a gente pode ter diante das circunstâncias. quando você estava falando, Clotilde, me veio um conceito muito interessante que eu vou colocar aqui para a gente. Veja, a resignação ativa, ela só pode nascer de uma fé, e isso é fé raciocinada, que é quando a gente entende que não é Deus que tem que me dar as coisas. Eu tenho que correr atrás das coisas primeiro dentro de mim. Essas coisas têm que acontecer aqui dentro, para que depois se materializem do lado de fora. E se eu faço a minha parte, Deus me ajuda. No nosso caso, a espiritualidade me ajuda, mas não são os espíritos que vão dar para a gente o que a gente quer. Não é pagando com uma campanha do quilo, porque eu sou médio e não falto toda semana, que, por exemplo, os espíritos vão dar o trabalho do meu filho. Se meu filho não tirar, com o perdão do coisa, a bunda da cadeira, e espalhar currículo, o emprego não vai cair do céu. Então, Isso. nós temos aí, isso é uma herança arcaica, isso é uma herança de inconsciente coletivo que a humanidade tem, de que a divindade é que lhe dá as coisas. Nós, nesse momento agora da transição planetária, e nesse momento de mundo, nós temos que entender que somos nós que somos os agentes para fazer as coisas acontecerem, e que quando a gente faz a nossa parte, o universo contribui naquilo que a gente precisa. Então, isso é fé raciocinada. É eu não jogar a responsabilidade para o divino da parte que me cabe do latifúndio. Exatamente. Até porque, como diz, até porque Deus é pai, né? E o pai, ele ensina para o filho, mas deixa para o filho o mérito de fazer. Então, como o pai tem um filho que é criança ou adolescente. Hoje tem uns pais que fazem filhos. Sempre teve, né, Xanda? Sempre teve. Mas você vê, quando você vê uma criança madura, um jovem maduro, você vai atrás e veja que aqueles pais
ensinaram e colocaram a criança no mundo e deixaram aquela criança ou aquele jovem quebrar a cabeça. Aí, ai, meu Deus, papai, olha o que aconteceu, mamãe, olha o que aconteceu. Ô, meu filho, vem cá, ó, vem cá, dá um abracinho, um carinho, um chamego, vem cá, olha, mas é assim mesmo. Na próxima vez você tenta dessa outra forma e você vai conseguir. Não se preocupe, não, todo mundo passa por isso, mas você vai conseguir, vamos lá, vai em frente. E é assim mesmo que Deus faz com a gente, né? A cada existência se renova, ou a cada fase de vida se renovam as oportunidades. Eu me lembro que Carlos Pereira uma vez trouxe um conceito para a gente, que ele leu nos estudos dele, da questão das várias encarnações numa só, né? Então, são fases de vida, assim, de transformações bem intensas, e é como se fosse, você se sente uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Parece que aquilo tudo da fase anterior está lá distante, né? É como se fosse uma nova encarnação dentro ali. E o que é isso, se não uma oportunidade de a gente recomeçar? Isso está sempre acontecendo na vida da gente, né? A gente morre muitas vezes numa mesma existência. Cada vez que a gente dá um salto, deixa uma forma de ser, deixa uma ideia para trás, que a gente modifica alguma coisa, a gente está morrendo e renascendo. Então, o grande lance é a gente ser uma verdadeira fênix ao longo da vida. A gente sempre entra em combustão e renasce das próprias cinzas. Exatamente. Eita, que passou super rápido esse programa. Já. A conversa foi boa, foi muito boa, muito enriquecedora. Espero aí que todos tenham aproveitado. Deem uma olhadinha no livro, né? Leiam novamente o capítulo, revejam o vídeo e aproveitem esse conteúdo, né? Para aprender sobre si. Muito obrigada, Clotilde, por estar conosco mais uma manhã. Muito obrigada, Alexandra, por estar conosco. Beijo, pessoas. Obrigada também, Ju. Beijo, Xanda.